Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Aqui é o presbítero Josué, da Assembleia de Deus em Maracanaú, e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e de desenvolvimento da vida cristã. Queremos saudar bem-vindo a todos vocês, aqueles que já estão inscritos em nosso canal. É uma alegria tê-lo novamente aqui conosco, participando deste vídeo. E se você ainda não é inscrito e está vindo aqui pela primeira vez, nós temos também a maior alegria, satisfação de tê-lo conosco e pedimos desde já a sua inscrição. Estamos, como os irmãos que acompanham o nosso canal sabem, estamos aqui semanalmente para a gravação do estudo das nossas lições bíblicas da escola dominical. E lembrando a todos que estamos estudando um trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2024, com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. E o estudo que vamos fazer hoje é o estudo da lição de número 9, que traz como título O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. E como sempre temos feito, e este é o nosso método de estudo, nós temos aqui a companhia, novamente, do nosso querido, do nosso amado irmão, presbítero Luiz Carlos, o qual vai estudar conosco, vai ministrar para nós esta lição. Desde já, gente, nós queremos pedir a vocês o apoio, que você venha a comentar, que você venha a compartilhar e a curtir também, se você gostar do que vai ser ministrado aqui. Então você venha a curtir, porque isto ajuda a realmente crescer, a fazer crescer este projeto do canal Bereano Pentecostal. E neste momento eu quero passar aqui a palavra ao presbítero Luiz Carlos, para que ele saúde aos irmãos, e depois, logo em seguida, estaremos dando início a mais esta importante lição que temos a estudar. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. É sempre uma satisfação estar aqui na companhia de vocês, com o nosso presbítero Josué, estarmos estudando, comentando sobre essas revistas, e tem sido sempre um material muito agradável, um trabalho excelente. O nosso anseio é que esse conteúdo chegue a você num bom tempo, num bom momento, lhe auxiliando na administração, no preparo de sua lição, para que no domingo cada professor possa entregar uma boa aula para os nossos irmãos. Então, estamos aqui com a maior boa vontade para ajudar os irmãos. Deus abençoe. É uma satisfação, gente, termos aqui o irmão Luiz Carlos, ele que desde o início de nosso projeto aqui, ele tem participado, e é um prazer, realmente, uma satisfação. Então vamos lá, irmão Luiz Carlos, para o estudo de mais uma lição, em nome de Jesus. E, gente, desta vez, como já temos dito, a lição é a lição de número 9, que traz como título o batismo, a primeira ordenança da igreja. O texto áureo diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Esta é a grande comissão, irmão Luiz Carlos? Este é o texto, juntamente com Marcos 16, 15 em diante, nós temos ali também a grande comissão. E a verdade prática o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. E por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Muito bem. A leitura bíblica em classe os irmãos poderão encontrar em Romanos, no capítulo 6, versículos de 1 até o 11. Bom, a introdução, irmãos, da nossa lição, nós vamos fazer aqui a leitura e depois eu vou pedir ao irmão Luiz Carlos para que ele faça um comentário, a esta introdução. Nesta lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva.
é uma prática, portanto, de grande importância para a Igreja de Cristo, né? Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Assim, irmão Luiz Carlos, as pessoas, né, os irmãos que são alunos da escola dominical, que estão realmente integrados nesta obra e que têm acompanhado estas lições, né, que assim eu considero, né, como realmente de grande proveito este tema que nós estamos estudando, né, para trazer ao entendimento das pessoas, né, alguns já sabem, outros estão tendo contato, né, com alguns conceitos, com algumas ideias, realmente assim, pela primeira vez, e nós estamos estudando esse tema da igreja, né? Isso. E assim, ao longo das lições, nós já estamos na lição de número 9, nós temos aprendido tantas coisas interessantes. E aí, esta lição, a lição de número 9 e a lição de número 10, o nosso comentarista aqui, que é o pastor José Gonçalves, ele vai apresentar as duas ordenanças, né? Isso. Da igreja, tá certo? Esta que é o batismo e a próxima, a Santa Ceia. E sobre o batismo, né, nós vamos ver aqui como ele traz a origem dessa prática na igreja, né? Os fundamentos, que foi aqui através, a gente vê João Batista, depois Jesus Cristo, os apóstolos, a igreja primitiva, né? E ele também vai apontar algumas polêmicas, né? Alguns desvios em relação a esta prática, né? Pelo menos do nosso ponto de vista doutrinário. E eu queria, assim, já pedir a você que fizesse também, né, o seu comentário, a nossa introdução, deixando o seu ponto de vista. Ok. Em primeiro lugar, aqui na introdução, o nosso comentarista aponta aqui que das origens do batismo, nós temos aqui a pessoa de João Batista, Jesus Cristo, os apóstolos e, posteriormente, a igreja primitiva, né? Vale ressaltar que já em João capítulo 4, a partir do verso 1, o Senhor Jesus, ali naquele diálogo que é narrado por João, já fica comprovado que Jesus Cristo mesmo não batizou, nunca batizou ninguém. Quem batizavam eram os seus discípulos, né? Isso não quer dizer necessariamente que Cristo não aprovasse. Eu vou apresentar aqui algumas comprovações de que o batismo é uma ordenança necessária, né? Necessário se cumprir. Dentre elas, o próprio Cristo consentia e ordenava o batismo. Mas, só para que se configure aqui direito, né? Essa sentença que foi usada, né? O Cristo mesmo não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. Está no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 1. Uma segunda ponderação aqui, é esclarecer a distinção que há entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. O batismo de João, ele seguia o paradigma judaico, que era, no paradigma judaico, eles, para aceitar um gentio como prosélito, né, um admirador da lei, um discípulo, o prosélito deveria ser submerso em água, né, ser batizado. Naquele batismo, o prosélito estava marcando se arrepender de todas as suas crenças anteriores, abandonando-as, né? A ideia era em água corrente, que era para a ideia que as águas levaram tudo que ele aprendeu e ele vai voltar, vai passar a aprender do zero como uma criança, né? Então, João Batista, ele utiliza o batismo como o paradigma judaico, né? Embora o batismo para arrependimento, né? Embora o batismo de João Batista não levasse a um perdão total do pecado, né? Ele era um preparativo para o batismo de Cristo, né? Ele prefigurava aquele batismo de Cristo. Ele era um batismo para arrependimento, onde os indivíduos ouviam daquele que prepara, aquele que é o precursor do Messias, né, que prepara o caminho do Senhor, e esses indivíduos já começavam a endireitar os seus caminhos, e aí
confirmava a confiança naquela palavra de João Batista sendo batizado em águas. Já o batismo de Cristo é um batismo, de fato, é um símbolo, né? É um sinal externo de uma realidade espiritual interna, ou seja, o indivíduo foi convertido, o indivíduo aceitou a fé, o indivíduo foi transformado, foi justificado, e ele apresenta de uma forma simbólica, através do batismo, a sua convicção e a sua crença nisso. Uma outra ponderação o significado do batismo como cerimônia no Novo Testamento é que, como crentes em Jesus Cristo, nós somos batizados em sua morte, conforme Romanos capítulo 6, versículo 3, e ressuscitados para andar em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Então o Senhor ensinou o significado do batismo na medida em que ele próprio foi batizado por João Batista no início do seu ministério. Então, a ideia do batismo cristão, do batismo do Senhor Jesus Cristo, ele é uma representação de que o indivíduo batizado, ele foi sepultado com Cristo em sua morte, conforme Romanos 6, 3, e foi ressuscitado com Cristo, né, para uma nova vida, uma nova maneira de andar, conforme Romanos capítulo 6, versículo 4. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar ainda aqui na introdução é que nós devemos entender que o batismo é uma proclamação externa de uma conversão interna. Em outras palavras, o batismo é um ato cerimonial realizado depois que uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então é um cerimonial que ela faz para dar um testemunho público de fé diante de uma comunidade. Isso geralmente é feito na presença do corpo de Cristo, né, da igreja, né? E é proclamado e direcionado pelos seus oficiais. E aí, quase finalizando minhas ponderações aqui introdutórias, uma outra coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos é os indícios do batismo bíblico obrigatório. São 7. Eu não vou comentá-los, apenas citá-los. Cristo pediu o batismo a João Batista. Cristo pediu o batismo. Está aqui em João capítulo 1, verso 33, Mateus capítulo 3, versos de 13 a 15. João pediu o batismo. Segundo, Cristo aprovou o batismo. Evangelho de João capítulo 4, versos de 1 a 3. Quer dizer, conquanto ele próprio não batizasse, os seus discípulos, segundo a sua orientação, batizavam. Em terceiro lugar, Cristo ordenou o batismo. Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Na grande comissão, né, na grande comissão, ele orienta os discípulos, né? Ele, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quarto lugar, esse é o terceiro lugar, né? Cristo ordenou. Em quarto lugar, fazia parte da pregação apostólica o batismo. Veja, portanto, Atos capítulo 2, verso 30 e 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo aqui não é o batismo do Espírito Santo, do falar em línguas. Esse, muito provavelmente, recebereis o dom do Espírito Santo, que ele diz posteriormente. Então ele fala do arrependimento e do batismo como uma orientação na pregação apostólica. Em quinto lugar, foi praticado pelos apóstolos em Atos 2, 37 a 41. Aquela passagem onde diz: e foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Então eles batizaram, né? Os apóstolos batizaram. Em quinto lugar foi praticado pelos apóstolos. Em sexto lugar, era costume universal da igreja cristã no seu início. Quer dizer, a igreja 30 anos à frente, acho que tem uns 30 anos à frente, a igreja ainda está usando o mecanismo, o método de batismo nas águas. Isso posto porque em 1 Coríntios capítulo 1, versos de 12 a 17, Paulo faz menção disso. Eu não batizei, né, nenhum de vós. Aí ele lembra de alguns e ele começa a citar alguns poucos que ele batizou em Corinto, né? E em sétimo lugar,
A literatura universal da Igreja Cristã, a literatura extrabíblica, isto é, fora da Bíblia, comprova que esta prática foi universal na Igreja naquela época. Isso eu estou me referindo, por exemplo, o Didaquê. O próprio Didaquê, que é um documento, um dos principais e mais antigos documentos do Novo Testamento, né, da Igreja do Novo Testamento, ele traz consigo orientações, recomendações, né, e exortações acerca do batismo em águas. Então, o batismo faz parte de uma... Minha proposição é que o batismo bíblico é obrigatório. Eu tenho mais duas ponderações aqui a fazer. Me aguente só mais um minutinho. Eu não sei qual é o ponto que eu estou, mas o batismo é um ato de amorosa obediência à palavra de Deus. Tanto daquele que é batizado, quanto daqueles que estão batizando. Isso posto porque em João 14:15 e 1 de João 2:3 nos mostra essa disposição amorosa em obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que essa é uma orientação de Deus, é dever do cristão cumprir com as suas demandas e exigências, né? E aí, eu ainda ia comentar uma coisa aqui, mas eu vou ver se eu vou segurar. Eu acho que eu vou deixar esse texto para o nosso presbítero Josué colocar lá no vídeo, né? Na descrição, é possível, né? E sexta ponderação introdutória é que a Bíblia apresenta 6 tipos de batismo. Você sabia disso? Não. 6 tipos de batismo. Existe o batismo de arrependimento, de João Batista, o batismo no corpo, que é a introdução do novo crente no corpo de Cristo. Existe o batismo nas águas, que é esse que nós estamos nos referindo. Existe o batismo com fogo. Existe o batismo no sofrimento. Existe o batismo no Espírito Santo. E cada um representa uma etapa distinta da caminhada cristã. Então isso é muita coisa, é um tema muito abrangente. Muito bem, irmãos. Aí, só por aí vocês sabem como esse tema ele é riquíssimo, né? Apesar de, assim, à primeira vista, as pessoas acharem, não, batismo é uma coisa, né? Vamos dizer assim, é algo, é um consenso, é um ponto, né, tranquilo, mas na verdade há muitas coisas a serem realmente entendidas neste aspecto. Só sobre a questão da diferença entre o batismo de Jesus e o de João Batista, Luiz Carlos, uma vez eu, dando uma aula na escola dominical, falei que havia, né, essa diferença, que o de João Batista era para arrependimento dos pecados, né, e o de Jesus era para aqueles que já haviam sido perdoados. Isso. E, portanto, era um sinal do novo nascimento, uma confirmação da obra efetuada no interior do crente, né? E o irmão achou ruim, questionou bastante. Foi difícil, né? Realmente, assim, convencê-lo, né? Porque ele achava que era o mesmo batismo, entendia que era o mesmo batismo. Que quando a pessoa, um crente, ele é batizado nas águas, ele está ali fazendo aquele mesmo batismo de João Batista, né, de arrependimento e lavagem de pecados, aquela coisa, né? E eu expliquei a ele que não. Mas realmente a gente precisa esclarecer alguns pontos, né, sobre o batismo. São águas passadas, né? Essas águas batismais aí. Espero que sim, mas talvez ainda haja muitos crentes no nosso meio, né? Que realmente pensam assim. É importante esclarecer, essa diferença. Outra coisa, Jesus não batizou, mas ele se batizou, né? Isso é curioso. Interessante, né? E há coisas. Por que Jesus foi batizado, né? Ele quis se batizar, uma vez que ele não precisava de arrependimento e não necessariamente ele era uma nova criatura. Ele não era nova criatura. Não é curioso? Eu descobri que só no próprio texto mesmo do batismo, há 3 razões que são comprovadas ali. Primeiro, eu até anotei aqui, que é revelar a identidade de Jesus. Primeira razão, a revelação da identidade de Jesus. O batismo em águas de Cristo era necessário para revelar a sua identidade. A priori, ele estava vivendo uma vida comum, na carpintaria, no cuidado com a família, era o irmão mais velho, né? Havia assumido
as demandas do lar com a morte do pai adotivo. Então era necessário manifestar. Mas, sobretudo, essa revelação da natureza e ministério de Jesus é para João Batista e para todos os que estão ali vendo. Para João Batista, porque em João capítulo 1, verso 21, 22, se me falha a memória, ele diz que aquele que me chamou, disse, aquele sobre quem vires desceu o Espírito Santo, esse é o que tira o pecado do mundo. Então era necessário, né? Então era revelar a identidade de Cristo. Em segundo lugar, era a inauguração do ministério dele. Você pode ver que antes do batismo em águas, o Senhor Jesus Cristo não operou milagres, não pregou a ninguém, ele vivia uma vida comum. Começa ali a sua revelação ao mundo. Né? Isso, mas agora, a partir do batismo, ele inaugura o seu ministério. E a terceira razão é para servir de exemplo. Né? Quando ele se dispõe a cumprir a justiça de Deus, né? E ele apresenta-se como, nesse sentido, como um exemplo para todos os fiéis. Pedro fala, eu acredito que é da primeira epístola, no capítulo 3, acho que é 21 por ali, e ele diz que ele nos deixou um exemplo para que sigamos as suas pisadas. Então ele é também um exemplo e eu acho, nesse sentido. Que cabe acrescentar mais um. Eita. Né? Que é a confirmação do ministério de João Batista. Também, né? Realmente um reconhecimento, né, de que o ministério dele, que o batismo dele era do céu. Como depois ele vai perguntar aos fariseus, né? E vocês, o que dizem a respeito? Quando ele é questionado a respeito da autoridade, muito bom. Né, ele vai perguntar aos fariseus. O batismo de João, né? O que é que vocês dizem? Era dos homens ou era de Deus? E aí eles ficam ali sem não querer podemos responder. Né? Mas Jesus Cristo se batizou também para confirmar, né, o ministério e o batismo de João. Muito bom. Mas bom. Vamos seguir adiante, né? Que há muita coisa para a gente estudar e trabalhar neste assunto. Vamos ao primeiro ponto, ou primeiro tópico, que diz o seguinte: pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. E aí, irmão Luiz Carlos, nós temos 2 subpontos que eu gostaria de englobar, num só aqui, para lhe fazer, né, uma pergunta e você trazer os esclarecimentos para os irmãos. Deixa eu só ver aqui os pontos, os títulos dos subpontos. O batismo visto como um sacramento, a origem de um erro. E o outro, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. E aí eu gostaria de colocar da seguinte forma. Sabemos que tanto no catolicismo romano quanto em alguns segmentos do protestantismo histórico, o batismo em águas é tratado como um sacramento, enquanto nas igrejas batistas e pentecostais, como uma ordenança. Eu vou pedir a você que esclareça, né, que faça a diferença entre um conceito e outro, batismo como ordenança, batismo como sacramento, né? De onde nasceu a ideia do batismo como sacramento e qual o modelo que se aproxima mais do texto bíblico, do batismo bíblico. Ok. Em primeiro lugar, o vocábulo sacramentum, né, que é um vocábulo latino, foi traduzido na linguagem grega, nas versões africanas da Bíblia, para o latim. Né? Ele foi trazido, para esse termo foi trazido do grego, e a palavra grega é mysterium. Mysterium. Então, sacramento é mysterium. Sacramento latim, mistério em grego. Mistério em grego é a mesma expressão mistério que Paulo vai usar largamente nas epístolas, sobretudo em Efésios e Colossenses. Então, o primeiro a utilizar o termo sacramento, nosso comentarista até fala que foi Agostinho de Hipona, né, o bispo de Hipona. Mas não, o primeiro a utilizar a expressão sacramento foi Tertuliano, que era o Tertuliano de Cartago, né? Ali no 100 e pouco depois de Cristo, quer dizer, um dos discípulos dos apóstolos, né? Discípulos dos apóstolos ali, em 100 e pouco depois de Cristo. E Tertuliano, ele foi um grande apologista, escreveu
muitas obras, as primeiras obras literárias, as mais importantes do segundo século, são documentos de Tertuliano, são maravilhas os documentos dele. Ele foi um grande defensor da liberdade da igreja, uma vez que a igreja vivia sendo perseguida pelo Império Romano, então ele defendia muito e tudo. Então, Tertuliano foi que cunhou essa expressão sacramento para trazer, né? Ele já fez as primeiras cópias em latim, e aí ele trazia esses documentos, esse material, e ele transliterava aquela expressão que Paulo usa, mysterium, para sacramento. Agostinho afirma uma coisa interessante. Os sacramentos são sinais visíveis que indicam uma realidade invisível. São sinais visíveis que indicam uma realidade invisível. Essa é uma das expressões de Agostinho ali no livro A Doutrina Cristã, né? E também na Cidade de Deus, um dos seus livros. O que eu estou começando a sugerir aqui para os irmãos, principalmente para os professores, é que nesse primeiro tópico da lição, o nosso comentarista incorre em algumas informações que precisam ser melhor explicadas, né? Primeiro, nunca que Agostinho foi quem começou a cunhar a expressão sacramento, mas Tertuliano. E a ideia de sacramento, aí é outra questão, né? A ideia de sacramento, ainda vou falar. Outra coisa que o nosso comentarista fala é que ele chama sacramento de meios de graça. E por meio de graça, ele dá a entender que são meios sob os quais o indivíduo alcança, compra, garante determinadas graças. Graça num sentido mitológico, assim, sabe? De favores espirituais ou coisa parecida. Só que meios de graça é uma terminologia teológica cristã. Por exemplo, o Wayne Grudem, ele diz o seguinte sobre o que são meios de graça. Meios de graça são quaisquer atividades na comunhão da igreja que Deus usa para distribuir mais graça aos cristãos. Isso na teologia sistemática dele. Entendeu? Então, meios de graça são meios, são quaisquer atividades na comunhão da igreja que Deus usa para distribuir mais graça aos cristãos. Então, meios de graça são a palavra, que ela distribui, dá mais graça ao indivíduo que tem contato com ela, que é exposto a ela, a oração, a comunhão, entendeu? A confissão, um cristão confessando a sua liderança, né? Apresentando as suas queixas, as suas falhas, são meios de graça. Como Deus confere mais graça para o amadurecimento, o fortalecimento, a orientação, o consolo, a confirmação de um cristão. Então, meio de graça não é necessariamente uma mandinga, né? Uma coisa que você consegue... mágica, né? Uma coisa mágica. Não. Místico. Meio de graça é uma terminologia teológica cristã. Outra coisa, a palavra sacramento não aparece na Bíblia. Aí, os que vão dizer assim, nós seguimos o batismo porque ela é uma ordenança, não sacramento. Porque sacramento não é uma palavra que se configura na Bíblia, né? Embora sacramento, eu já tenha mostrado aos irmãos, sacramento é a palavra mysterium que Paulo utiliza frequentemente em suas epístolas. Porém, veja bem, mesmo que esse argumento não se sustenta. É uma palavra que não está na Bíblia, né? Sacramento. Não se sustenta. Porque é uma palavra que ela resume uma doutrina, um ensino, um pensamento. Igual Trindade. Se for por isso, a gente vai ter que abolir Trindade também do nosso vocabulário. Porque também Trindade não se encontra na Bíblia. Entendeu? Então é um argumento que não por si só não se sustenta, ele é meio infantil. Então, vamos lá. Esse termo é muito utilizado no catolicismo, sacramento, o qual adota 7 sacramentos, que são o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Nós, protestantes, cristãos, nós adotamos apenas 2 sacramentos, 2 ordenanças, ou 2 mistérios. Sabe que tem igrejas que adotam a expressão mistério, ela nem usa
sacramento, nem usa ordenança, usa mistério. Uhum. Isso para dar uma outra ênfase, né, ao significado bíblico do batismo e da ceia. Os protestantes, porém, apresentam apenas dois, batismo e ceia. Então, sacramento ou ordenança, ou mistério, é um ritual cristão sagrado com um significado importante. Ainda que a palavra sacramento não apareça na Bíblia, cada sacramento, cada ordenança ou cada mistério tem uma base bíblica por si só. Então, não há necessariamente distinção entre sacramento e ordenança ou mistério. Estamos falando do mesmo assunto. Apenas termos diferentes. São só termos diferentes. Aplicados em um e a outra corrente. Exatamente. Aí, no caso, as igrejas protestantes que utilizam a expressão sacramento, utilizam com a mesma significância, com o mesmo significado que igrejas pentecostais, ou igrejas batistas e tudo mais. Por exemplo, vamos pegar aqui o catolicismo, né? Eles realmente entendem como os sacramentos, como se eles trouxessem poderes especiais. Exatamente. Né? Eles infundissem sobre aquela pessoa que recebe o sacramento, né, algum benefício espiritual. Exatamente. Direto, até o perdão, né, de pecados e tipo assim, como se fosse algo que agregasse a salvação. Eu acho que nesse sentido, só se confirma a salvação nesse sentido, né? Que o comentarista também tenta trazer, ele tenta trazer nesse sentido. Eu não sei se o anglicanismo vai pensar isso, ou os luteranos vão pensar literalmente isso. Os que se aproximam mais do catolicismo romano, eles vão ter mais essa ideia do sacramento, né? Nesse sentido. E eu vejo assim, por exemplo, vamos citar aqui uma outra confissão protestante, né? Como os presbiterianos. Os presbiterianos, né? Eles creem, como eu já conversei com uma pessoa, né, que é presbiteriana, que realmente o sacramento ele não transmite nenhum poder, não confere nenhuma graça assim, especial, mas pelo contrário, ele é resultado de algo que já é real. Que é real então, no coração. Então a fala de Agostinho é coerente. Ele diz que o sacramento, ou a ordenança, como queira, é um sinal externo de uma realidade interna. Então, o meu primeiro ponto foi esse, sobre sacramento e meios de graça. Tem uma segunda questão. Os sacramentos são símbolos, atos que representam realidades espirituais. Confirmando ainda aquele ponto. Algumas denominações preferem a palavra ordenança, que significa um ritual instituído por Jesus, uma ordem dada por Jesus, no intuito de evitar entendimento que os ritos transmitem graça. Outros grupos usam a palavra mistério, que significa uma realidade que foi revelada por Jesus. Então, quando se refere a mistério, dá-se ênfase ao fato de que é uma realidade que veio do próprio Cristo e tudo mais. Nota, está todo mundo falando a mesma língua. Pelo menos entre cristãos protestantes. Entre protestantes, estamos todo mundo falando a mesma língua, embora utilizemos terminologias diferentes. Em terceiro lugar, a fé reformada, esse é um ponto que o senhor levantou, na fé reformada, ela entende os ritos sacramentais que eles não conferem poder. A graça não reside no sacramento em si, mas na ação do Espírito Santo sobre eles. Isso está nos símbolos de fé. Uma fala de João Calvino, que é proponente lá do presbiterianismo, né? Ele diz assim, atribui aos sacramentos o ofício de confirmar e aumentar a fé, não porque eu considere que eles tenham em si virtudes necessárias a perpetuar para fazerem isso, né? E perpétuo para fazerem isso. Isso, mas porque foram instituídos por Deus para essa finalidade. Eles produzem eficazmente o esperado efeito quando o mestre interno, isso é, o Espírito Santo, instrutor do espírito e da alma, lhe acrescenta sua virtude, o único poder capaz de penetrar o coração. Grande é a sua eficácia
quando o Espírito Santo age internamente naquele que o pratica. Então, note, ele está dizendo que nenhum exercício de um sacramento em si, isso nos referindo à ceia quanto ao batismo, tem poder por si só, ou confere poder por si só. Mas a fé que o indivíduo exerce em Deus, a disposição do coração, vai fazer daquela ordenança, da prática daquela ordenança, apenas uma expressão de uma realidade espiritual interna. Esse indivíduo é salvo, né? Esse indivíduo é convertido, ele é justificado, então o Senhor vai agregar, por meio da obediência à ordenança divina, vai agregar a ele mais fé, mais graça, mais consolação e tudo mais. Certo. Ok? Por fim, os reformadores concordam que os sacramentos são meios de graça, pelos quais Deus fortalece e encoraja os crentes. Os meios de graça são os modos como Deus trabalha invisivelmente em seus discípulos, acelerando, fortalecendo, confirmando a fé, para que a graça de Deus permeie dentro e através dos discípulos. Então, são meios sob os quais Deus usa para fortalecer e fortificar a fé. Ok? Ok. Bom, gente, nós estamos trazendo aqui esse esclarecimento, né? E a gente realmente assim não quer polemizar, nosso intuito aqui é esclarecer, nosso intuito aqui, né, é trazer a nossa contribuição para o entendimento, tá certo? E, irmão Luiz Carlos, o terceiro ponto, ele vai dizer o seguinte: o batismo deve ser administrado aos adultos, né? Aí eu lanço aqui essa questão para você da seguinte forma. Outra questão em relação ao batismo é o que é conhecido como o pedobatismo. Isso. Ou batismo de crianças, né? Que é praticado no catolicismo e no protestantismo histórico, pelo menos em parte dele, né? E aí eu quero perguntar a você, qual é a idade correta? Se existe, né, isso, né? Uma idade. Como é que a Bíblia descreve, né? Que assim era praticado o batismo em termos de faixa etária, né? Nas pessoas daquele tempo. E aí eu pergunto, é bíblico o batismo de infantes? Bom, os pedobatistas, né, esse mundo se divide entre pedobatistas e credobatistas, né? Os pedobatistas acreditam que eles fazem uma leitura das escrituras com base na aliança. E com isso, eles entendem que o batismo é como se fosse um substituto da circuncisão. Só que uma vez, sendo no Novo Testamento, ele alcança todos os proponentes de uma família, todos os integrantes de uma família. E, portanto, de algum modo, aquela criança, ela também é alcançada pela promessa da aliança, pelas promessas da graça de Deus, e, portanto, por meio do batismo, é uma confirmação dos pais de que aquela criança é um filho da aliança, né? Um filho da aliança que Deus fez com Abraão e com aquela família e tudo mais. Então, eles pensam dessa forma, e é uma leitura que eles fazem das escrituras, por isso são aliancistas, né, por assim dizer. Na nossa crença, no nosso modo de pensar, nós cremos que é necessário que o indivíduo que vai ser batizado, ele tenha lidado com a mensagem do Evangelho, com a palavra de Deus, que ele possa crer, que ele possa se arrepender e que ele faça uma profissão de fé. Então, no nosso modo de pensar, historicamente, nós não vemos assim base ou razão para uma criança. A criança não vai ter mentalidade, não vai ter necessariamente o que se arrepender, né? Chegou a idade da razão, né? Isso não quer dizer que a criança fica desassistida, né? Não tem nada a ver com isso, porque o ato do batismo em si, como falamos, é um símbolo, um cerimonial. Então, quando tiver a maturidade correta, né, o entendimento da obra da graça na vida, no coração daquela criança, pré-adolescente, sei lá, então os pais e a igreja vai recomendá-lo
ao batismo. 12 anos é a idade. Eu acredito É uma que idade boa para se eu batizar. acredito que é uma idade boa e eu até penso que se a criança tiver uma determinada grau de maturidade, certeza, e isso de se conversar com a liderança da igreja, né? É possível que até um pouco antes que isso. Quer dizer, Eu fui batizado aos 11. aos 11 anos, né? Meu pai, ele segurava muito isso comigo, né? Então ele queria que eu fizesse quando eu tivesse muita convicção, ele tratava isso com muita seriedade e deve ser tratado com muita seriedade. Então, eu acredito que ele fez correto. Eu me batizei no tempo certo, na hora certa. Eu fui batizado, na verdade, né? No tempo certo, na hora certa. E, na minha experiência, foi uma experiência muito marcante com meu Deus. Estou muito grato a Deus por isso. O meu filho mais velho, Lucas, ele tem muitas convicções, sabe? Muitas convicções. Posso fazer um recorte aqui? Pode. De uma experiência que eu tive? Nós tivemos uma lição há tempos atrás. A gente tratava dos riscos, dos perigos que a igreja enfrenta com o secularismo. Lembra disso? Uhum. E a gente teve uma lição que a gente trabalhava sobre a questão dos homossexuais e da agenda LGBT e assim por diante. Lembra? Uhum. Nessa lição. Eu estava em casa preparando slides e aula para apresentar essa lição em uma de nossas congregações. E eu estava procurando imagens que configurassem aquilo, mas não podia ser nada que chocasse, né? Então tinha que ser algo muito subentendido. E aí o meu filho entrou lá no escritório e me viu assim a tela do computador ali com algumas imagens, ele ficou olhando e disse: papai, o que é que você está fazendo? Aí eu disse: meu filho, aí eu expliquei, papai está preparando uma aula, eu vou falar sobre isso. E aí o papai está procurando algumas imagens que possam configurar um pouco essa impressão, mas que não sejam muito explícitas, assim, não tenha alguma coisa estranha para os irmãos não se escandalizarem. Aí ele parou, ficou assim olhando, 10 anos ele tem. Ele disse assim: papai, que coisa terrível, né, papai? Isso é a pecaminosidade do pecado. Aí chega tipo um susto, eu disse: meu Deus, isso é um termo tão... Os puritanos usavam esse termo, né? E eu não me lembro de ter usado esse termo na frente do Lucas. Aí eu fiquei assim, eu disse: como assim, Lucas? O que é que você entende sobre isso? Eu disse: como assim, papai? A pecaminosidade do pecado. Aí meu filho, me explique o que é que você entende disso aí. Aí ele: vou explicar, papai. Aí ele disse assim: pai, ó, tá ali, Deus disse que um homem, ele tem que se relacionar com uma mulher com um homem, e eles vão ter filhos, vão fazer uma família. É assim que Deus quer e é assim que agrada a Deus. Aí um homem vai pegar e dizer assim: eu não quero saber do que Deus quer, não. Vou fazer do meu jeito, eu vou me relacionar com outro homem. E aí ele faz isso. Ele tanto está pecando, quanto vai fazer outro homem pecar se relacionando com ele. Aí observa bem. Aí eu disse assim, eu disse, né? Isso aí é a pecaminosidade do pecado? Eles: não. Papai, quando ele estiver lá andando de mão dada com outro homem, aí outras pessoas vão começar a olhar para ele e dizer assim: olha que homem ruim, que homem mau, se não tem educação, não teme a Deus, porque ele está desobedecendo a Deus, e vai começar a julgar. Aí eu disse: é isso aí? Ele disse assim: ainda não. Quando essa pessoa estiver julgando, o outro vai olhar para esse que está julgando e dizer assim: quem está errado é você, ele está certo porque ele está fazendo o que o coração dele quer, e vai ficar todo mundo pecando, porque um homem resolveu começar a pecar e se rebelar contra Deus. Teu filho é... Sério. Foi ele forte, tem 10 anos. Interessante. E ele me deu uma analogia assim, bem ampla, de como o pecado não busca alcançar apenas o indivíduo em si, mas destruir tudo à sua volta e todas as pessoas à sua volta. Então, ele já foi batizado? Não foi batizado ainda. Mas assim, será que daqui a pouco tempo ele não já terá maturidade para, né, para ser batizado? Ok? Aí, irmão Luiz Carlos, assim, só reforçando, né? Eu sei que os irmãos que praticam o batismo de crianças, eles têm os seus argumentos lá, né, seus fundamentos, e a gente não está aqui para acusá-los de nada, né? Afinal, as igrejas se respeitam bem. Exatamente. Mas, assim, eu vejo, né, a minha forma de pensar, e também é a forma da nossa denominação, é verdade, a nossa tradição cristã, é que realmente o batismo, né, de adultos, de pessoas que já tenham tomado uma consciência,
ele se aproxima mais do modelo bíblico, porque nós não encontramos nenhuma pessoa, nenhuma criança sendo batizada. Né? Mas nós vamos adiante, tá certo? E eu quero partir para o segundo subponto, aliás, o segundo ponto, que tem como título o símbolo e o propósito do batismo, né? Símbolo e propósito do batismo. O título desse primeiro subponto é símbolo do batismo, identificação com Cristo. Vamos lá. Como o batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo. Porque assim, há um ato externo ali, né? Mas aquele ato ele é todo revestido de uma simbologia que é importante que as pessoas entendam, né? Porque às vezes as pessoas pensam muito no batismo, e o pastor João, nosso pastor presidente, pastor João Gonçalves, ele até adverte, irmãos, isso daqui é um momento, né, assim, tipo um evento social, mas a gente tem que realmente entender o significado, a importância, e assim, né, ali não se deixar envolver muito por aquele momento da foto, daquela coisa, daquela pose, verdade, né? É verdade. Como se fosse um evento social qualquer, né? Porque tem um significado espiritual, simbólico, que é importante que as pessoas entendam. E eu gostaria que você trabalhasse isso agora. Ok. De fato, assim, como é uma ordenança e é um meio visível de uma realidade espiritual invisível, né? Deve ser feito como ordenança, como obediência e de maneira solene para a glória de Deus. Nós temos já uma facilidade muito grande, por assim dizer, de fazê-lo numa ceia, né? Quando a gente vai celebrar a ceia, geralmente as pessoas estão mais introspectivas ali, né? Orando, né? Em espírito, né? Intercedendo, pensando, meditando. O batismo deve ser levado em consideração da mesma forma, né? Porque é uma ordenança solene, deve ser feito com todo temor e tremor diante de Deus. É um testemunho público daquilo que Cristo está realizando por meio da cruz em pecadores que se arrependem. Então deve ser feito com toda reverência e temor. Irmão, deve lembrar muito bem, e só uma ponderação sobre isso, né, para os irmãos pensarem, de imagens que a gente chegou a ver na internet de pessoas que alugavam um parque aquático, né, um espaço no parque aquático, para fazer batismo coletivo de tobogã. Nunca vi, não. Foi mesmo. Né? Descendo ali de tobogã, mergulhava na piscina e, tipo, aquilo era o batismo. Meu Deus! Desvirtuando, né? Totalmente. Desvirtua completamente. Faz uma coisa de maneira tão irreverente. Um ato que é feito com a mais solene devoção do coração humano. Um testemunho público que o indivíduo dá diante do mundo. Olha, irmãos, todo cristão, ele pode nunca na sua vida abrir a Bíblia e fazer uma exposição bíblica para seu ninguém. Qualquer um cristão, ele pode nunca na sua vida abrir a Bíblia e fazer uma exposição bíblica. Porque Deus não lhe deu o dom da oratória, não lhe deu o dom da palavra para pregar. Ele foi chamado para outras finalidades. Mas no dia que ele batizou na água, ele foi um pregador. E todo dia que ele está ceando, ele está pregando. Porque é uma proclamação pública, visível, entendeu? Teatralizada ali, pelo simbolismo, pelo sacramento, pela ordenança do batismo e da ceia. Então deve ser feito com a mais completa reverência e devoção ao nome do Senhor. Agora, os símbolos do batismo. O senhor perguntava sobre como compreender isso, né? Paulo usa a palavra batizado aí em Romanos 6, que é o texto de nossa leitura, na leitura bíblica em classe, no sentido metafórico. Quando ele usa a expressão lá em Romanos 6, ele usa batizado em Cristo, batizados em Cristo, que diremos, pois... Aí ele vai falar aqui, verso 3, né? E não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. A expressão batizados usada por ele traz o sentido metafórico de alguém que está
imerso em algo. Como uma pessoa que está com muito trabalho, a pessoa está imersa no trabalho. Ou como uma pessoa que está cheia de problemas, que está folgado, atolado em problemas. Está usando nesse sentido. Como trazendo a ideia de que a mensagem de Cristo alcançou o indivíduo, e esse indivíduo, na nova realidade espiritual em que ele vive, ele está completamente submerso na pessoa de Cristo, no ato de Cristo, no que Cristo está realizando pelo Espírito Santo. Porém, todos os cristãos, ao colocar a fé salvadora em Cristo Jesus, foram imersos na pessoa de Cristo. Está unido a ele, uma união mística entre o cristão e o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo faz a alusão aqui do batismo, e ele parte do sentido metafórico para o simbolismo real do que ele está falando. E ele fala que quando nós somos mergulhados, né, é como se nós tenhamos sido sepultados com ele em sua morte. Muito linda essa imagem, né? E quando retornamos, nós estamos retornando para uma nova vida, ressuscitando com ele. O velho homem, né? Isso, exatamente. Sepultado ali. Sepultado com as suas paixões. Simbolicamente, né? Isso, gente, isso está revestido de um significado tão profundo. Por exemplo, é o símbolo da realidade de que, uma vez que o cristão, o pecador, ele se arrependeu de seus pecados, creu no Senhor Jesus Cristo e o recebeu como seu Salvador, e essa obra se configurou numa realidade, porque quem o convencera foi o Espírito em seu interior, o Espírito Santo. Esse indivíduo, no ato da regeneração, da transformação, esse indivíduo foi tornado uma nova criatura. O velho Adão se foi. O novo Adão está sendo formado no seu interior, que é Cristo. Quando Deus olha dos céus à terra, por assim dizer, ele só enxerga dois homens. Ou ele enxerga Adão, ou ele enxerga Cristo. Simbolicamente, esse é um símbolo usado por Paulo em Romanos. Então, o símbolo do batismo tem a ver com essa identificação com Cristo. Então, estou mostrando aqui para os irmãos. Você, quando submerge, você está sendo sepultado com Cristo. Quando você emerge, você está ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Em segundo lugar, você deixou de estar identificado com Adão para estar identificado com Cristo. Um cristão, uma vez identificado com Cristo, ele não pode identificar-se com Adão, nunca mais. Não pode. Ele pode ainda andar na carne, inclinar-se para a carne, desagradar a Deus, né? Por assim dizer, perder a misericórdia de Deus. Mas não tem como um cristão ficar transitando entre um e outro. Ora eu estou em Adão, ora eu estou em Cristo. Ou você está em um, ou está em outro. Né? Ou você está em um, ou você está em outro. Uma outra questão aqui, sobre essa realidade espiritual, é sobre posição e postura. Nós estamos, conforme Paulo fala em Efésios, assentados com Cristo em regiões celestiais. A igreja está tão misticamente unida a Cristo que a igreja já anda em triunfo. Porque Cristo está assentado no trono. E ele já venceu. Venceu o maligno, venceu o mundo. Nós, unidos a ele, estamos nessa. Essa é a nossa posição. Agora, acontece que nós precisamos adequar a nossa postura à nossa posição. Ok? Veja bem, nossa posição é em Cristo. E em Cristo, a Bíblia já nos chama de santos. Nós somos a nação santa. Mas a mesma Bíblia que nos chama de santo, diz que nós temos que nos santificar. Como é isso? É porque a nossa posição, unida a Cristo, fez com que todas as atribuições da bondade de Cristo, da justiça de Cristo, fossem colocadas sobre nós e todos os nossos pecados tivessem sido levados por Ele. Agora, a nossa postura deve se adequar à nossa posição.
Isso significa que nós devemos dar resposta, palavras do pastor João Gonçalves, né? Devemos sempre estar dando respostas positivas ao trabalho da graça de Deus em nosso coração. Então, é disso que se trata o novo nascimento, né? O batismo. É importante, né, gente, que o irmão Luiz Carlos está aqui enfatizando nessa nossa união com Cristo. Uhum. Ela começa com o tomar a cruz também, né? Tomar a cruz e seguir. Jesus disse, né, quem Isso. quer seguir após mim, tome a sua cruz a cada dia. Vai morrer, né? Exatamente. E todo que morre tem que ser sepultado. É verdade. Então o crente, ele é uma pessoa que deve ser considerada, ou se considerar como morto para o mundo. Paulo fala em Gálatas, e né? vivo para Deus. Os que são de Cristo crucificaram A sua carne com as suas paixões. Isso, a carne com as suas paixões. É. Crucificaram. Ele está falando de uma realidade já. É. Quer dizer, se o indivíduo ainda não fez isso, é porque talvez não tenha, a obra de Deus não esteja sendo feita nele. Né? Aí Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20, né? Já estou ressuscitado com Cristo, né? Estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora. Lindo esse texto, né? É lindo, lindo, lindo. Porque realmente ali ele fala que passou, a vida antiga passou e uma nova vida está sendo vivida em Cristo, né? E esse irmão Luiz Carlos ainda falando dessa importância do batismo, a gente entender essa simbologia, né? Essa realidade, eu vejo que muitas pessoas têm um descaso com o batismo. Eu não sei, gente, se eu vou atingir aqui alguém, ou até mesmo meu amigo aqui. Mas, irmãos, eu considero o batismo do crente como o dia, assim, do seu aniversário, do seu nascimento espiritual. Assim, tem uma data, né? Isso. É difícil você perguntar a uma pessoa qual é o dia do seu nascimento, a sua data, né, de nascimento. A pessoa, tanto, né? Já sabe dizer. Aí eu pergunto muitas vezes, como secretário da igreja, irmão, qual é o dia do seu batismo? Quando foi que você batizou? Vixe, irmão, eu não me lembro. Meu Deus do céu. Era para ter ali como uma data de aniversário, né? Eu guardo, eu era criança, mas eu me lembro, dia 16 de maio de 1982. Eu não esqueci essa data, né? Então, mesmo tendo já vivido tantas coisas, eu não conto aqui como uma vantagem, mas eu quero dar como exemplo. Que a gente tem encorajar, que encorajar os irmãos, né, a ter essa data assim realmente memorizada e assim lembrar quando chegar aquele dia, poxa, faz tantos anos, né, que eu desci as águas, que eu fiz a minha profissão, né, de fé. Maravilha. Então eu acho como algo correto na vida do cristão, né? Válido, né? Completamente válido. E a gente entender que é um ato único na vida do crente, né? Deve ser um ato único, então, algo bem marcante. Irmão Luiz Carlos, o segundo ponto desse tópico vai nos trazer o propósito do batismo, né? Testemunho público da fé cristã. Eu quero que você faça um comentário sobre esse propósito do batismo, né? Como testemunho público da fé cristã, e se há outros propósitos no batismo, ou para o batismo, né? Ok. Primeiro é um testemunho público da fé. De fato, é uma ordenança e como tal, todo cristão deveria assumir o compromisso de fazê-lo. Uma vez que você se converteu, você recebeu a Cristo, você deveria fazê-lo. É um testemunho público onde você tem a oportunidade de proclamar nesse ato ao mundo essas realidades espirituais que eu tentei resumir aqui em pouquíssimas palavras, né? Esse é tema que a gente fica falando meses, semanas, né? Se você for falar sobre a soteriologia, né? Semanas falando. E eu tentei resumir em poucas palavras, sem que o assunto perdesse o brilho. Uma outra questão é que o que confere, né? Qual foi a pergunta? A segunda pergunta? Não, quais os outros propósitos, comentário, né? Que outros propósitos dá para o batismo, né? Além de dar o testemunho público da fé. Pronto. Ele é um meio sobre o qual Deus fortalece e encoraja um crente. Um cristão que está
sendo batizado, ele é fortalecido por Deus. Isso a gente está fazendo uso daquele entendimento de que algo que é feito por fé, você está obedecendo uma ordenança divina por fé. É a mesma ideia que nós trazemos quando nós ceamos. Nós celebramos a ceia e quando ceamos, fica implícito ali que a realização de uma manifestação do Espírito de Deus ali edificando o seu povo. Isso eu estou fazendo uma leitura inversa do que é dito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, porque em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala da reunião lá, ele está fazendo uma exortação, e ele diz que quando os irmãos celebram, né, a ceia, né, sem discernir o corpo de Cristo, então ele disse que o fato de fazerem aquilo sem o entendimento correto daquilo, entre eles existem fracos, doentes e muitos que dormem. Isso significa que o oposto é também verdadeiro. Quando se faz com discernimento, cristãos são fortalecidos, são despertados, são ressuscitados, são avivados. Essa realidade é a mesma cabível para o batismo. Um cristão, um novo convertido, sendo batizado, cheio de fé, cheio de convicção, né? Uma convicção profunda do que está fazendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é fortalecido e encorajado pelo próprio Deus. Outras coisas, eles asseguram os cristãos, são sinais visíveis da graça de Deus, que fortalece, que faz com que esse cristão cresça, amadureça, né, se fortaleça em fé. Então, todo revestimento de graça é possível por meio de um coração cheio de fé que está fazendo isso para a glória de Deus, com a motivação certa, da maneira certa. Então, é um meio de graça, entendeu? Então, da mesma forma que a palavra, a oração, a comunhão, tudo isso confere edificação, frutificação, crescimento para um cristão, essa ordenança também o faz. Uhum. Irmão Luiz Carlos, assim, sobre essa questão também do testemunho, né, público da fé, até voltando aqui ao meu batismo, eu me lembro que quando eu fui batizado no açude, né? Hoje muitas vezes a gente tem o tanque batismal nas igrejas, né? Às vezes é uma piscina mesmo, né? Mas como lá no interior não havia isso, aí a gente foi batizado no açude da cidade, né? E as pessoas da cidade, curiosas, formavam um cordão, né, de um lado e do outro, e os crentes passando no meio. Foi lindo esse momento, né? Eu me lembro que a minha professora me ensinava, né, naquela época, na 4ª, 5ª série, Josué, aí eu olhei assim para ela, e foi assim, realmente um testemunho público, né? Aqueles primeiros frutos daquele trabalho que o meu pai realizou naquela cidade, né? Ali foi o primeiro batismo que foi realizado. Nossa. Ele chegou ali em 81, 82, em maio já estava sendo batizado já um quantitativo, né? Eu não me lembro quantas pessoas, mas bem já significativo. E chamou a atenção daquela pequena cidade, né? E as pessoas ficaram uns do lado do outro, uns mangando, uns zombando, né? Mas outros ali realmente admirados, né? Com aquele batismo, aquela cena que chamou a atenção, né? Maravilha. E eu digo assim, a pessoa, sempre quando a gente está dando o discipulado na igreja, né, na escola dominical que nós temos a classe, eu sempre digo para os irmãos, olha gente, vocês só devem se batizar mediante, né, uma convicção interior, né? interior bem firmada, porque é muito sério o que você vai fazer ao decidir se batizar, ao aceitar, né, o batismo. Você vai dar um testemunho que pode ser um testemunho que vai realmente glorificar a Deus, ou vai também trazer vergonha, né, ou desonra para Cristo, porque você se batiza, as pessoas estão vendo, as pessoas estão testemunhando, e aí pouco tempo depois você volta atrás para a sua velha vida, abandona a igreja, abandona os ensinamentos, né? E aí você está
fazendo um desserviço para Deus e trazendo condenação sobre si. Né? É verdade. Porque você, ali, quando você se batiza, você faz um juramento também. É uma forma, né, de você dar sua palavra. Você quer realmente se batizar, você crê realmente, né? Está firme, decidido a ser um discípulo, a ser um crente em Jesus. Eu estou, então você está afirmando isso diante das pessoas. E aí quando você retrocede, você, né, está negando a própria palavra, está desonrando a Deus, né, e trazendo condenação sobre a sua vida. E aí eu sempre advirto, irmão, é como um casamento. Para mim é melhor que um relacionamento se acabe no namoro do que no noivado, né? Mas ainda é melhor que se acabe no noivado do que no casamento, né? Porque quando você casa, você faz um juramento diante de todas aquelas testemunhas de que vai ser fiel àquela pessoa, né? De que vai viver com ele na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, em qualquer circunstância, você vai ser fiel. Aí quando você não cumpre com isso, né, seu casamento se acaba e aí você realmente não tem a sua palavra firme. Vamos adiante, meu Luiz Carlos? Vamos. Não há espaço para indecisão. É aí? Exortação aí, é isso mesmo. Isso. Por quais razões alguns crentes rejeitam ou adiam, né, o batismo, mesmo frequentando a igreja com regularidade? Eu conheço casos, né, de pessoas que passaram anos e anos na igreja e sempre que era realmente inquirida sobre se queria se batizar ou não, ela, não, irmão, agora não, né? Quais os pré-requisitos para o batismo? E se a pessoa não se batizar, ela não se salva se ela rejeita o batismo? Aí, vamos eliminar essa última logo, né? Vamos. A pessoa não batizou em águas, né? Não foi batizada. Naturalmente, ela não é um pré-requisito para ser salva. Ela não necessariamente perde a salvação porque não batizou. Agora, é muito curioso que hajam cristãos que professam a fé em Cristo, que leem a palavra, que oram a Deus, mas que têm uma orientação tão basilar, tão simples, de certo modo, né? Simplória, né? Tão basilar, e eles objetam, né? Eles não querem fazê-lo. Quer dizer, a minha pergunta não seria nem porque, assim, não seria nem necessariamente uma resposta a priori de por que algumas pessoas não se batizam. Eu gostaria realmente que as pessoas que tiverem ao alcance desse vídeo, elas perguntem a si mesmo e diante de Deus. São cristãs, servem a Deus. E o Cristo deixou duas ordenanças específicas. Uma está profundamente relacionada à realidades espirituais do que ele fez no novo crente. Ele morreu e ressuscitou. E esse cristão que crê nele está ligado a ele pela fé e ele está professando publicamente que com Cristo ele foi morto e ressuscitado. O Cristo só pede que esses indivíduos cumpram isso publicamente, até como o senhor mostrou, para ser um testemunho, até tanto para uma igreja que é profundamente edificada, ou nós não somos? Quantas vezes nós somos edificados com irmãos nossos sendo batizados? Você olha, o coração se enche de júbilo em ver o progresso espiritual daquele irmão. É um novo convertido, é uma pessoa que está ali na fé e chegou a determinada idade, segundo a nossa perspectiva, né? Numa idade de razão e resolveu fazer a profissão de fé. E você vê esse progresso, nós somos edificados, encorajados, fortalecidos com esse testemunho. Quer dizer, o que leva o cristão, a minha pergunta, eu quero primeiro direcionar às pessoas que vão chegar a ouvir isso aqui. Por que desprezar uma ordenança tão simples de Cristo a você? Essa é a minha pergunta. Por quê? Agora, na minha experiência de vida no cristianismo, eu encontrei, presbítero Josué, algumas pessoas que diziam, por exemplo, alegavam que não se batizavam, não eram batizadas em água, porque ela se tornaria membro da igreja, e por se tornar membro da igreja, ela
tipo, teria mais obrigações? Mais obrigações. Estaria passiva uma das de razões sanções. é isso, eu não queria assumir um compromisso mais sério, né? Mais sério. Então, essa pessoa tinha receio de, em algum momento, cometer algum delito, alguma fraqueza e ser necessário passar por um processo disciplinar. Agora, nota a imaturidade. Então, eu colocaria que a principal razão é desconhecimento, a ignorância sobre as realidades do batismo e da salvação. Essa pessoa é superficial na sua compreensão da palavra de Deus, do que Cristo fez e do que Cristo orientou. E essa pessoa é imatura na fé, exatamente por estar negligenciando o alimento da palavra. Que se ela de fato lesse e compreendesse o que Cristo fez por ela, ela não teria objeção alguma a fazer a uma orientação tão básica de Cristo. Tão básica. Então, uma das razões é que as pessoas têm medo de assumir um compromisso de membresia com a igreja local. O que me leva a questionar que essas pessoas estão meio que em cima do muro. Elas querem os benefícios do reino, mas não querem o compromisso com o reino. Então, por isso a necessidade de um batismo, de uma profissão pública de fé, que manifeste que esse indivíduo está disposto a pagar qualquer preço para estar também ali no meio daquela comunidade. Ora, eu não vejo biblicamente razão alguma para um cristão convertido negligenciar o batismo em águas. Nenhuma. Tem uma ordenança de Cristo muito basilar. Só um recorte. Num curso de teologia, eu fiz uma aula sobre ética cristã com base nos 10 mandamentos. Reverendo André. Era uma maravilha. E o reverendo André falando dos mandamentos e tal. E teve uma hora que ele... Eu não vou lembrar de qual, como é que é o texto, mas é um mandamento lá que dizia assim para não tirar o bezerro... Sim. Né, que está mamando ainda, uma coisa assim, né? Parecia uma ordenança assim tão sem sentido. É interessante que dentro do mandamento, o Senhor não pode fazer isso tal com o bezerro que ainda está mamando. Aí dizia assim, eu sou o Senhor. Aí uma irmã lá na sala de aula disse assim, reverendo André, eu estou encucado com esse mandamento aqui. É o mandamento mais sem lógica que tem. Ele, qual é, minha irmã? Ela foi ler o texto. Mas eu ri quando ela leu o texto. Eu comecei a rir. Ela disse assim, por que Deus vai mandar a igreja, o povo de Israel fazer isso aqui? Aí ele disse, você não viu não a resposta aí não? Eu não vi não. Ele disse, tá aí. Tá aí no próprio texto que você leu. Ela, não tô vendo. Ele, tá aí, minha irmã. Você leu o texto. Lê o texto. Ela leu o texto. Aí ele disse, você não viu não? Ela disse assim, isso aqui no final, ele disse, isso aí no final. E não é suficiente? Que eu estou mandando. Senhor, eu sou o Senhor. Amém. Por que não? Eu sou o Senhor. Ele fez uma orientação e disse, eu sou o Senhor. Cara, eu não preciso de explicação. Se ele mandou, ele tem boas razões. E eu sou uma criança. Eu tenho que obedecê-lo. Só isso. Irmão Luiz Carlos, sobre se o batismo salva ou não salva, a gente sabe que não, né? Claro, não salva. Só a título de exemplo, nós temos o ladrão, né? É verdade. Da cruz. Ali ele se arrepende. Lucas 23, isso, né? 23. Ele se arrepende, Senhor, lembra-te de 43. mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus responde para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Ou seja, não precisou ele descer da cruz, ser batizado, voltar para a cruz. Fazer um discipulado. Exatamente, né? Então, assim, agora depende das circunstâncias. Também, né? exatamente. Então, a pessoa está com saúde, a pessoa está física e mental, intelectualmente bem, por que se recusar, né? Exatamente. É importante que a pessoa ou receba a orientação correta, né? Do seu pastor, das pessoas que têm a responsabilidade de ensinar, ou ela realmente assim acho assim, é perda de tempo, né? Se ela não quer assumir um compromisso total com Cristo, com a igreja, né? Então ela, não sei por que ela está na igreja, né? Mas
Quem sabe ela Mas possa... essa não é uma palavra de desencorajamento Não, dessas pessoas. é pelo contrário, né? Chamando essas pessoas à reflexão, Isso. né? Os professores que estarão dando aula poderão fazê-lo também. Chamar essas pessoas à reflexão de maneira pacífica, ordeira, irmãos, com o coração cheio de amor, né? Sim. Porque é Deus que faz a obra. Às vezes nosso irmão em Cristo Mas eu está até acho, viu, precisando Luiz Carlos, apenas de uma orientação. que é melhor, como eu já disse, é melhor não se batizar precipitadamente, de qualquer jeito, né? Porque aí você vai apenas dar um banho na pessoa. Ela vai tomar um banho de piscina, né? E de açude, sei lá. E vai sair do mesmo jeito. Pastor Aldo em Maceió, uma vez eu fui na casa dele, a gente tava conversando, aí ele tava meio cabisbaixo, meio triste. Aí eu olhei pra irmã Ruth, a esposa aí. Irmã Ruth, foi, pastor Aldo tá meio assim. O homem tá decepcionado, Luiz Carlos. O que foi? Aí ele, Luiz Carlos, eu batizei uma endemoniada. Rapaz, ele foi batizar a senhora lá, que quando subiu, a mulher revirando os olhos. Aí ele tava indignado porque, de certa forma, ele achava, né, naquele período que, tipo, não passou pela supervisão dele no momento e ele não foi criterioso, né? Aí ele ficou ali aborrecido. Era zelo. Porque assim, na igreja primitiva se batizava a pessoa logo que ela cria, muitas vezes, como verdade, o caso, né, do eunuco. Isso. Ele vai ali... Até lá em Atos 2 também, né? Aquelas pessoas que creram foram batizadas. Né? Mas você tem que entender que eles viviam num contexto, assim... religioso, já com um bom fundamento das escrituras também, E outra coisa, irmão Josué. Eles só precisavam passar do ponto assim de crer que Jesus realmente era o Messias, era o Filho de Deus, né? Exatamente. Eles faziam essa conexão do velho com a nova aliança através de Cristo. Enquanto que, por exemplo, você pega uma pessoa do contexto que vem do mundo aqui, do nosso contexto brasileiro ou de qualquer outra nação, né? E aí a pessoa vem com muitas práticas, com muitas dúvidas também, né? Muitos questionamentos, sei lá, tantas coisas que ela traz, né? É uma carga de tantos problemas. Então não é correto pegar aquela pessoa e já mergulhá-la em água e pronto, né? E batizar. Eu acho importante um ensinamento, o significado, né? Uma catequese, né? Uma preparação, né, da pessoa, né? A gente deve considerar também que a igreja ali de Atos, apresentada ali, é uma igreja que está embrionária, né? Ela está começando ali aquele projeto, aquele trabalho. E ao longo dos capítulos a gente vai perceber ajustes que eles estão fazendo que são necessários. Então não é uma igreja já institucionalizada como nós somos hoje. Então eles foram vendo os dilemas que acontecem, os desafios se apresentavam, eles, de acordo com a direção de Deus, estabeleciam ali como resolver aqueles dilemas e já se precaviam para os próximos. Vide o próprio primeiro concílio da igreja, né, onde já resolveram problemas com os gentios e tudo, algumas práticas dos gentios, algumas orientações, exatamente para aquela igreja que estava começando agora, né, eles nunca tiveram um outro projeto de igreja antes. Cristo não deixou como é o manual do membro, né? O manual do membro, o manual da instituição. Tanto não que a deixou gente necessariamente isso, né? No Didaquê já diferente, né? Já Pronto. Toda uma instrução. Semana passada eu estava estudando, eu dei uma lida no Didaquê para estudar sobre a questão, porque eu vi um camarada falando sobre os 5 ministérios. E aí quando ele chega nos profetas, nos apóstolos, como ele é sensacionista, né? Ele já começou a colocar ali, os apóstolos aqui eles encerram, são os 12 e tal. Muito embora ele apresente um número muito grande de apóstolos, além dos 12, no Novo Testamento. Aí quando ele chega no ministério profético, aí ele fala que o ministério tendia a sumir, exatamente como os apóstolos, e ele apresenta, na próxima linha ele apresenta o Didaquê como uma prova de que o ministério apostólico havia encerrado. Aí o Didaquê? Aí eu fui ler, fui procurar. Realmente o Didaquê ele organiza, fala bem direitinho sobre o ministério profético, mas ele faz recomendações, exatamente porque existiam falsos profetas surgindo e eles saíam vagueando de casa em casa, né, de cidade em cidade, para tentar ganhar dinheiro e tudo mais.
não é muito diferente de hoje em dia, não, né? E lá no dia daquele, ele fazia orientações, né? Ele dizia assim, olha, se um profeta passar mais de 2 dias na sua cidade, ele é falso profeta. Se um profeta terminou de profetizar ou de pregar, pedir dinheiro, ele é falso profeta. Então ele tinha uma série de recomendações. Então não necessariamente ele estava dizendo que o ministério profético tinha acabado. Apenas estava fazendo uma organização para que a igreja não aceitasse os falsos profetas. Então a gente está trazendo isso aqui como exemplo de como a igreja vai se organizando. Hoje em dia, isso é a tua segunda pergunta, né? Os pré-requisitos e tudo mais. Hoje em dia nós elaboramos, nós temos um discipulado, uma orientação, exatamente para que a pessoa que vai ingressar na fé, ela compreenda. Quando você disser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa pessoa ter a convicção do Deus Trino ali, do Deus Trino. Enfim. Muito bem, irmãos. Vamos prosseguindo. A fórmula, agora, vamos para o terceiro e último ponto. A fórmula e o método do batismo. E aí, irmão Luiz Carlos, nós vamos juntar aqui também 2 pontos, né? O primeiro e o segundo, em que nós vamos falar da fórmula trinitária do batismo, tá certo? Versus a fórmula, que é o segundo subponto, herética do batismo. Aí a pergunta é, né? Em Mateus 28:19, na grande comissão, Jesus instrui os discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas depois surgiram alguns grupos dentro da cristandade que negam que exatamente por negarem a Trindade, eles vão negar, né, a fórmula que Jesus deixou ali expressa em Mateus 28:19. Né? Eles acham que é somente em nome de Jesus. Isso. Eu queria que você fizesse um esclarecimento a respeito dessa questão, tá certo? E qual é realmente a fórmula correta para se praticar o batismo. Pronto. Os unicistas, né, os modalistas, nós sabemos que é uma heresia vencida, né, acho que no terceiro século da era cristã, foi desbancada mesmo, não tem razão de ser, mas insistentemente alguns grupos pequenos surgem de vez em quando tentando trazer de volta esses pensamentos. Se nós observarmos bem, em Mateus 28:19, quando o Senhor Jesus faz a recomendação ao batismo, ele diz batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses indivíduos vão dizer que o Filho, o Deus, ele se manifesta em 3 formas distintas. Ora ele é Pai, ora ele é Filho, ora ele é Espírito. Isso vai de encontro completamente à doutrina bíblica trinitária, a doutrina da Trindade. Que a Deus pertence à eterna paternidade, ao Filho a eterna filiação, ao Espírito a eterna processão. Deus é uma única essência, a soma de todas as perfeições eternas. Isso é Deus. Tudo que é eterno, perfeito, imutável, insondável, incomparável, essa é a essência. Essa única essência é habitada por 3 unidades de pensamentos distintos, ou seja, 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Filho, o Espírito não é o Pai. São 3 pessoas distintas. Na Trindade, ou na divindade, existe o eu, o tu e o nós. Contudo, há apenas um único Deus, a essência. Quando falamos Deus, falamos da essência. Tudo aquilo que é essencial para Deus ser Deus, existe em Deus. Mas quando nos referimos ao Pai, ao Filho, ao Espírito, referimos-nos a 3 pessoas distintas da divindade. Eles não compartilham porções da divindade. Eles têm a plenitude da divindade. Cada um tem a plenitude completa. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está fazendo um testemunho vívido àquele pecador que, quando está afundando e está ali declarando sua fé com base no Deus Trino, ele está falando do Pai que planejou a obra da redenção, está falando do Filho que a executou
e do Espírito que tem aplicado em sua vida. Ele só viria ao conhecimento da verdade, a ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, se o Espírito o fizesse. Ele só teria acesso a Deus se o Filho lhe fosse o intermediador dessa relação. E ele só teria acesso ao Filho se Deus o Pai houvesse enviado Deus o Filho. Então, o batismo é uma confissão pública de que você é um filho completamente rendido à obra do Deus Trino. Os modalistas, eles tentam justificar a sua falácia com base em textos de Atos, que diz que eles foram batizados em Cristo Jesus. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ora, o texto de Atos não está fazendo necessariamente uma alegação sobre a fórmula do batismo. Ele está apenas falando que os apóstolos, os pregoeiros, estavam proclamando Cristo e na autoridade de Cristo estavam fazendo, ou debaixo da autoridade de Cristo, seguindo a orientação dada por Cristo, eles estavam batizando. Então, quando eles batizavam os pecadores arrependidos, eles o batizavam seguindo a orientação da fórmula de Cristo. Ora, seria um absurdo você acreditar que os apóstolos saíram ali do Monte da Ascensão para fazer exatamente o oposto do que Cristo tinha orientado na próxima semana, pelo amor de Deus. É óbvio que eles continuaram batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a orientação do próprio Cristo. Então, a ideia unicista, modalista, sei lá o que, tantos esses só Jesus aí, é uma ideia falaciosa, não merece nem atenção. Nem atenção. Você foi os irmãos desculpem. cirúrgico. Pronto, e agora para finalizar essa questão, nós vamos só pedir a você para comentar sobre o método, né? Há igrejas que batizam por aspersão, né? E há igrejas como a nossa, como nós cremos e vemos, né, o entendimento a partir do texto bíblico por imersão. Isso. Tá certo? Queria que você fizesse o comentário, né, sobre o método mais bíblico. Ok. Deixe-me colocar aqui apenas uma coisa, né? A ordenança bíblica, o batismo, ele precisa preencher os seguintes termos. 4. Deve ser uma ordenança instituída por Cristo. Deveria ser uma ordenança instituída por Cristo. Portanto, quando nós vamos ali para os sete sacramentos da Igreja Católica, nós vamos ver apenas 2 que são instituídos por Cristo. Então, primeira orientação, deve ser uma ordenança instituída por Cristo. Segundo termo, deve ser uma ordenança que, por sua natureza, são significativas, ou seja, não é um mero memorial, ela tem uma natureza significativa, e nós estamos apresentando hoje que o batismo tem uma natureza significativa na obra da redenção, tem um vínculo profundo com isso, assim como na próxima semana os irmãos estudarão sobre a ceia. Terceiro lugar, deve ser uma ordenança designada a ser perpétua. Então, qualquer um dos outros que foram vistos aí, os 7, né, não são designados a ser necessariamente perpétuo. E não foram designados por Cristo. Mas por Cristo foram estes, são significativos e são perpétuos. Ou seja, você deve cear até que ele venha. E o id, o imperativo do id e batizar, enquanto houver perdidos no mundo. É o nosso dever proclamar os mistérios do reino, a redenção, para a salvação, e uma vez o indivíduo convertido, ele deve ser batizado. E em quarto e último lugar, deve ser uma ordenança designada a representar, instruir, selar os crentes que a receberem pela fé. Então, deve ser uma ordenança instituída com essa finalidade: instruir, selar, fortalecer os cristãos por meio da fé. Agora, voltando à questão do método. De acordo com a maior parte dos eruditos cristãos, a palavra batizar, preste atenção nisso, propriamente falando, é um termo grego, batizo, adaptado para o idioma português por uma alteração em sua terminação. É o termo sempre empregado por Cristo em seus apóstolos
para expressar a ordenança. Aí veja bem isso aqui, irmãos. Escápula diz o seguinte: mergulhar, imergir, como fazer com qualquer coisa com o propósito de tingi-lo. Como você pega um pano para tingir. Isso aqui eu não vou saber. Slausner diz o seguinte: significa propriamente mergulhar, imergir em água. Isso eu não vou conseguir recitar, mas quando os irmãos tiverem acesso ao texto, os irmãos vão ler. São vários mestres, né, em linguística, todos eles falando sobre a expressão batismo. Esse outro vai dizer aqui: mergulhar, imergir, meter em água. Stevens, ele diz o seguinte: imergir, submergir ou sepultar em água. Robinson diz imergir e afundar. Então, Moses Stuart, uma das maiores capacidades americanas da América do Norte, declarou: batismo significa mergulhar, meter ou imergir em qualquer líquido. Todos os lexos e críticos de qualquer nomeada concordam sobre o mesmo tema. Então, se nós observarmos bem, batizar faz parte de afundar, mergulhar. Nosso critério, nós, os assembleanos, os batistas, nós imergimos, mergulhamos, porque a ideia bíblica é essa, né? Até eu estava os irmãos de igrejas históricas vão se perdoar, mas eles tiram brincadeira com a gente também. Mas eu estava num estudo bíblico em uma igreja que o batismo lá é por aspersão. Aí eu estava num estudo, era um tema específico, e eu estava lá com vários irmãos. E o pregador que estava ensinando, né, dando o estudo lá, ele recebeu um copo d'água aqui, ele bebendo e tudo ali, conversando. Aí quando terminou a reunião, um amigo disse assim: rapaz, eu não sei o que é que eu vou levar aqui dessa reunião, não saí muito edificado. Eu disse: senhora, por quê, rapaz? Cara, eu fiquei escandalizado com a postura do pregador. Eu digo: mas o rapaz ensinou bem direitinho o que ele se propôs a ensinar. Eu disse: não, mano, falta de respeito, bebeu a água do batismo todinha. Um copinho d'água, né? Então, isso é só uma anedota. Mas, enfim, irmãos, só duas notas aqui. Martinho Lutero, fundador da Igreja Luterana, disse assim: o termo batismo do grego e em latim pode ser traduzido por mércio, uma vez que imergimos qualquer coisa em água para que o todo seja coberto pela mesma. O John Wesley, fundador da Igreja Metodista, disse o seguinte: sepultados com ele, alude à maneira antiga de batizar por imersão. Outro indivíduo, João Calvino, fundador do presbiterianismo, escreveu: pela palavra de João... Até tu, João. Pela palavra de João, capítulo 3, versículo 23, pode-se inferir que o batismo era administrado por João e por Cristo mediante o mergulho do corpo inteiro sobre a água. Então, a conclusão que nós chegamos é que o método bíblico correto é por imersão. Tem efusão, imersão e... efusão, imersão e aspersão. Aspersão é com a vassourinha lá. Imersão é fazendo uma conchazinha com água. Né? Importante também dizer que os diversos relatos de batismo, né, dão a entender, embora não fique assim, com aquela clareza de que tem que mergulhar todo, mas que era sempre batizado em água abundante, né? João batizava no Rio Jordão. Exatamente. Eu não acredito que ele pegasse só um pouquinho d'água e jogasse na cabeça se ele estava dentro do rio, né? É verdade. Então ele pegou aqui. O eunuco entram na água, descem ambos a água. Isso. E ele sai da água, quer dizer, então há todo o envolvimento do corpo ali por água, né? Exatamente. Então a gente depreende ou compreende assim. Mas, amados irmãos, nós já chegamos aqui à nossa conclusão, ao nosso fim desse estudo maravilhoso.
há muitas coisas ainda que poderiam ser ditas, né? Eu sei que certamente os irmãos que estão comentando ou que estão assistindo teriam outras coisas a dizer, outros professores também, mas nós vamos nos dar por satisfeitos por aqui, né, irmão Luiz Carlos, agradecendo aos irmãos. Peço ao irmão Luiz Carlos que faça a sua despedida, a sua conclusão, para nós, né, finalizarmos aqui o nosso trabalho. Meus irmãos, sou muito grato a Deus pelo privilégio, a oportunidade de dar essa parcela de contribuição aos irmãos. Eu estava um pouco nervoso antes para tratar sobre esse tema, até porque tinha algumas questões ali para ser costurada no começo, né? Mas graças a Deus o Senhor foi nos dando graça, capacidade. Eu espero que nós, com esse comentário, tenhamos ajudado aos irmãos, encorajado, inspirado de alguma maneira, para que dentro de sala de aula os irmãos possam propor o melhor ensino possível, né? Hoje até umas brincadeiras eu tirei, né? Não era muito da minha vontade, né? Mas aí, com todo respeito, eu faço isso, mas eu não tenho nenhuma depreciação, né, pelos nossos irmãos de igrejas históricas ou coisa parecida. É apenas uma brincadeira mesmo, tá bom? E eu espero que vocês tenham uma ótima aula domingo. Domingo, faça um esforço, convide os alunos. Irmão, só uma dica: faz um grupo, uma lista de transmissão com todos os alunos da EBD, da sua classe. E aí você prepara uma chamada bem específica para eles e faz um convite para eles estarem domingo na EBD, ou se a sua escola bíblica é em um outro horário, um outro dia, mas faz uma chamada assim para nós termos cada dia mais em nossa cidade escolas bíblicas assim repletas de alunos participando interessadamente, tá bom? Continue apoiando esse canal, esse trabalho, e que Deus abençoe todos vocês. Muito bem, irmãos, essa foi a nossa contribuição para o estudo da lição de número 9, né? Isso. E as nossas orações é que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até uma próxima vez.